Olá, amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Raciocínio Crítico com Francilene Belo. Bem, como prometido, vamos iniciar o nosso raciocínio crítico sobre lesão cerebral traumática. Como eu falei no vídeo anterior, quando tratamos de doentes com suspeita de lesão cerebral traumática grave, uma das nossas maiores preocupações é justamente prevenir o dano cerebral secundário. O que significa isso? Devolver esse doente para a sociedade sem nenhuma sequela neurológica irreversível, ok? Então, a partir desse raciocínio, nós vamos começar partindo do seguinte entendimento. Existem dois tipos de lesões cerebrais traumáticas, né? Dois tipos apenas. As lesões primárias e as lesões secundárias. Quais são as lesões primárias? São aquelas que são produzidas logo após o trauma. Ou seja, é uma fratura de crânio, é um hematoma epidural, subdural, intracerebral. Qual a diferença entre esses hematomas? Vamos lá. Epidural, olha o nome, epi, acima da dura mater, epidural. Geralmente, esses hematomas são produzidos pela ruptura da artéria meníngea média. Então, é um hematoma arterial. Hematomas subdurais, né, abaixo da dura mater, e eles são produzidos pela ruptura de veias localizadas abaixo dessa meníngea. Intracerebral, próprio nome diz, são hematomas produzidos mais internamente, geralmente abaixo dessas estruturas, dessas meníngias. Então, essas lesões, elas já foram produzidas em seguida ao trauma, logo depois do trauma. Então, nós não podemos fazer nada. Não tem como evitar, elas já aconteceram. Provavelmente, o nosso doente vai chegar na sala de pronto atendimento portando uma dessas lesões, ou todas, dependendo da gravidade do trauma, não é isso, pessoal? Não dá para fazer nada, já aconteceu. Onde que nós vamos atuar e somos extremamente importante? Aqui, ó, na prevenção das lesões secundárias. E aí eu chamo a atenção do meu colega enfermeiro, técnico de enfermagem, para um olhar crítico, alto índice de suspeita, porque o doente neurológico é aquele doente que nos coloca em muitas armadilhas, ou seja, é um doente que não chama a nossa atenção. Ele vai ficar lá com rebaixamento do nível de consciência, não vai reclamar de nada, não vai pedir água, não vai dizer que está com fome. Então esse doente, se nós não tivermos esse alto índice de suspeita, ele pode ser esquecido ou negligenciado, né, pela própria dinâmica de um pronto atendimento. Então, aqui eu chamo a atenção, né, o olhar crítico do enfermeiro e do técnico de enfermagem, porque um doente que tem um mecanismo de trauma capaz de produzir uma lesão cerebral traumática grave, nós precisamos prevenir esses danos cerebrais secundários. Então, como é que elas acontecem? Elas acontecem por duas causas. Causas intracranianas, dentro do cérebro, dentro do crânio, e causas sistêmicas, relacionado ao estado hemodinâmico do doente. Não é isso? Aqui é justamente o assunto do nosso próximo vídeo. Mas aqui eu já quero iniciar a nossa abordagem discutindo uma coisa muito importante. Quando se fala principalmente em causas sistêmicas, se fala principalmente em fazer um exame primário de qualidade, associar ao nosso alto índice de suspeita para tomar as condutas necessárias para prevenir as lesões neurológicas irreversíveis. Não é isso? Então, sistêmicas, se eu falei que está relacionado ao estado hemodinâmico do doente, importantíssimo, principalmente quando a gente fala no ABCDE,
lá no ar, oxigênio suplementar num fluxo alto. Aí, aproveitando, eu quero comentar uma coisa com vocês. Oxigênio e glicose, pessoal, são as principais exigências cerebrais. Olha o termo que eu estou usando, exigências. Não são preferências, são exigências cerebrais. O que significa isso? Cérebro não sobrevive sem esses dois substratos. Então, nós precisamos nos atentar para isso. Por isso que lá no A do atendimento inicial, do ABCDE, se fala tanto em oferecer oxigênio suplementar no fluxo alto, 10 a 15 litros, 12 a 15 litros, enfim. Se o oxigênio é tão importante para o cérebro, o que acontece com o cérebro lesionado? Ele se torna mais sensível à falta dessas duas substâncias. Então, um tempo que um doente passa em hipóxia, para um doente que não tem nenhum dano nenhuma lesão cerebral traumática, tudo bem. Mas para um doente que tem uma lesão cerebral traumática, ele vai sentir mais rápido a diminuição dessa oferta. Então, é importantíssimo que nós ofereçamos oxigênio suplementar no fluxo alto lá na chegada do doente, ok? E lembrar sempre, quando avaliar as vias aéreas, observar se esse doente não tem um Glasgow rebaixado, menor que 9, que aí esse doente já tem indicação de intubação por conta do risco de hipóxia. E lembrem-se, pessoal, esse doente chegou com a gente agora, mas há quanto tempo ele já está assim? Se ele tiver via aérea obstruída ou parcialmente obstruída. O tempo que ele está com essa via aérea parcialmente obstruída é o tempo que ele está em hipóxia. Então, nós não podemos perder tempo. Já precisamos iniciar a conduta necessária oferecendo oxigênio suplementar. Outro fator importante quando se fala em estado hemodinâmico é manter uma boa pressão arterial. Justamente, se o meu cérebro precisa de oxigênio e se o doente não tiver uma boa pressão ou uma pressão capaz de fazer perfusão orgânica, esse oxigênio não vai chegar lá, não é isso? Para o oxigênio chegar na ponta do meu dedinho e oxigenar as células da ponta do meu dedinho, é preciso uma pressão que impulsione o sangue até lá. A mesma coisa acontece com o cérebro. Se o meu doente faz hipotensão, a oferta de oxigênio é diminuída. E aí esse cérebro lesionado vai sentir a falta. E aí é nesse exato momento que as lesões podem ser produzidas. E dependendo da área, da localização, elas podem ser, e o tempo também, que o doente fica exposto a esse tipo de situação, dependendo disso, a gravidade, né? Está totalmente relacionado à gravidade do meu doente, à gravidade do dano cerebral secundário. Enfim, então, a importância de nós termos um alto índice de suspeita em cima do nosso doente é necessário na nossa prática profissional. Enfermeiro, técnico de enfermagem, aquele olhar crítico. Não basta só você olhar um doente com rebaixamento do nível de consciência e dizer assim, ele é grave. Não! Você tem que raciocinar o que pode estar acontecendo com esse doente. Imaginem, pessoal, quando eu falei aqui em lesão cerebral primária, eu falei em fratura de crânio. O crânio é uma superfície muito rígida. Quando chega ao ponto de fraturar, imaginem só a energia que foi necessária, né, para produzir essa fratura. Imagine a força que foi aplicada capaz de produzir essa fratura. A primeira pergunta que a gente faz, como será que está o cérebro? Não é isso? Então, no momento do exame secundário, porque uma fratura de crânio, que é uma lesão primária, ela vai ser identificada, ela deve ser identificada no momento do exame secundário.
onde você, depois que você já tratou todas, examinou todo o doente e tratou todas as lesões identificadas no exame primário, as lesões graves identificadas no exame primário. Essas lesões com risco de morte que foram identificadas no exame primário já foram tratadas, certo? Aí sim nós vamos iniciar o nosso exame secundário. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Franci, eu tenho que saber no pronto atendimento se o meu doente apresenta um hematoma epidural, subdural? Claro que não, pessoal, lógico que não. Quem vai mostrar isso é a tomografia. Mas o nosso conhecimento tem que nos dar esse olhar crítico de pensar no pior que pode estar acontecendo dentro desse cérebro. Ou seja, o meu neurocirurgião, ele tem que ser acionado urgentemente. Esse doente, ele é a nossa prioridade para a tomografia. Se ele apresentar uma lesão cerebral traumática grave, muitas vezes só pode ser revertida dentro de um centro cirúrgico. E quanto mais cedo esse doente chegar no centro cirúrgico, maiores são as chances dele sobreviver sem sequelas neurológicas irreversíveis. Ok? Então, o olhar crítico nosso, enfermeiro, técnico de enfermagem, e o conhecimento sobre lesão cerebral traumática é extremamente relevante para a nossa prática profissional, porque é isso aqui que vai te dar a capacidade de olhar para o doente e realmente enxergar a gravidade dele. Ok, pessoal? Então, o nosso próximo bate-papo é justamente sobre as causas intracranianas e as causas sistêmicas de lesões cerebrais secundárias. Ok? Então, muito obrigada. Se gostou, dá o seu like, diz que gostou, faz um comentário, porque essas nossas discussões científicas são extremamente importantes para a nossa atuação profissional, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade dentro das urgências e emergências. Vocês não concordam comigo? Então faz o teu comentário, que a gente discute e vamos juntos enfrentar esse desafio diário que é salvar vidas. E eu sei que nós temos um compromisso com isso. Ok, pessoal? Um grande abraço, muito obrigada pela atenção.